Amém, amados? Agora vamos falar de poder e glória. Então vamos falar, hoje é claro, é mais introduzindo algumas coisas, mas eu vou parar e vamos orando em cada um dos temas que eu vou ministrar em nome de Jesus. Eu não pude estar nos cultos da manhã, mas fiquei sabendo que foi uma benção, foi o pastor Eduardo, depois foi o pastor Henrique, né? E eu estava fazendo um casamento lá em outro estado, voltamos rapidinho, deu tudo certo, cheguei a tempo, graças a Deus. Cheguei só, terminei a palavra, mandei os slides e aqui estou mais feliz. Amém, amados? Né? Ministrar é o que eu mais gosto de fazer. Vamos lá? Leia comigo aí então, Lucas 1,17. Irá diante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Aqui é Evangelho de Lucas falando a respeito de João Batista, quando ele encontra o pai dele, Zacarias, que era sumo sacerdote. Ele vai para o turno dele de entrar no Santo dos Santos. Quando ele entra no Santo dos Santos, um anjo do Senhor vem e se apresenta para ele, e ele começa a falar do Espírito profético que vai preparar o caminho do Senhor. Amém? E por que é importante isso, pastor? Porque toda mudança, queridos, nós necessitamos de poder. Deixa eu explicar, ó. Quem já quis mudar algo na sua vida? Outros não, que benção, tomara que fique assim tua vida para sempre, em nome de Jesus. Vai, tô pentecostal agora, né? Então, quem gostaria ou já quis mudar algo na sua vida? Glória a Deus. Ó, um hábito eu não vou conseguir mudar. Tem coisas que é impossível mudar, queridos. Tem coisas que estão enraizadas nas nossas primeiras menções, naquilo que a gente viu, aquilo que a gente viu os pais se comportarem, nas coisas que nós vivemos durante a nossa vida, e não tem jeito. Aparece aquela situação, eu vou colocar as garrinhas de fora. Já viu gente assim ou não? É tipo, cadê o Reinaldo? Não está aqui agora? Não veio no outro, porque eu ia falar vou falar com o que o Samuel vai entender. É tipo de Volta para o Futuro, chamar de franguinho, né? Quem já assistiu? Quem não sabe do que eu estou falando? Amém, então tá bom, não faz mal, né? Mas toda transformação, aqui é interessante, tá? Porque quando o reino está prestes a invadir a terra, um anjo do Senhor vem dizer, ó, eu vou enviar alguém, que vai vir no espírito de Elias. Elias é o profeta do fogo, quem pode dizer amém? Mas além de tudo ele fala no poder no espírito de Elias. Por que ele fala no poder no espírito de Elias? Porque Jesus veio em primeiro lugar para tocar Israel, e Elias tinha sido o homem que tinha chamado o grande avivamento de Israel. Ele tinha falado, ó, vai descer fogo do céu, e o povo estava cocheando em saber se Deus era Deus ou se Baal era Deus, e no final eles falam, só o Senhor é Deus. Então João Batista vem na mesma pegada ali, né? Só que ele vem já dentro de uma tribo sacerdotal de Levi. Ele vem para preparar, e quando Lucas vai falar dele, ele fala isso aí, ó: e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Ó, deixa eu contar uma coisa para vocês. Por isso que nós cremos no Espírito Santo. Se você só vier aqui na igreja cantar, adorar, gostar da palavra, né? Eu gosto da palavra, eu entendo mais a palavra, bênção, ótimo, muito legal. Agora vou contar uma coisa para vocês: você só vai mudar no poder do Espírito. Deixa eu falar para esse lado aqui, vamos ver qual lado vai estar mais pentecostal. Você só vai mudar no poder do Espírito. Está fraco ainda. Meu Deus, Jesus, né? Você só vai mudar no poder do Espírito. Bem, ó, sério. Se o Espírito não agir em você, você vai ver como eu vou acabar esse culto aqui mostrando no texto. Se você não deixar o Espírito agir em você, é sempre você querendo fazer. Por isso que muitas coisas, quando alguém se converte e parece que não tem mais prazer em coisas que ele tinha, quem já aconteceu isso com você? Você fala, meu Deus, isso aqui não tem mais graça, isso aqui não é mais que estranho, isso aqui já não me enche mais. Sabe por quê? Porque o Espírito começa a trazer transformação. E é literalmente isso aqui, ó. Então eu vou contar para vocês, você pode ir para um Alcoólicos Anônimos e ficar lutando com uma coisa para sempre. E vai estar lá num grupo de ajuda, de autoajuda, de outras coisas. Não tenho nada contra isso. Agora eu vou falar para vocês, o que muda uma pessoa de dentro para fora é o Espírito. Transformação necessita de poder. Aqui era uma mentalidade religiosa de Israel, era um andar de muitos anos de uma nação, de um jeito. É o que o Brasil precisa, de verdade. O Senhor fala, está lá em Crônicas: se um povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos. Quem pode dizer amém? Chacoalha quem está do seu lado, fala: sem espírito, irmão, sem poder. Amém? Amém, amados? Ó,
no Espírito, quando você vê algumas coisas, você fala, meu Deus, eu fico vendo algumas coisas no decorrer da minha vida, como eu me comporto hoje, com como eu me comportava antes, eu falo, só Deus podia fazer isso. Quem tem o mesmo testemunho? Fala, meu Deus, ainda bem que eu enterrei aquela pessoa, graças a Deus. Então, mudanças necessitam de poder. Eu vou falar na sequência das séries disso. O evangelho do Senhor, ele é um evangelho de poder. Não é um evangelho só de palavras. Palavras é muito legal, eu gosto muito de ler, eu amo estudar. Mas o evangelho é um evangelho de poder. Amém, vamos lá. Deus tem poder criativo. Ainda antes de Jesus chegar, mas aqui já é, né? Lucas 1,35, vamos ler comigo, 1, 2, 3. E respondeu-lhe o anjo, falando para Maria, descerá sobre ti, ó. Descerá sobre ti, ó. Ó, repare que antes, quando começa a falar do Espírito de Deus, nas 2 vezes que fala do Espírito, também fala de poder, tá? Poder é o tema hoje. Hoje tudo que eu falar, eu parar, você responde poder. Então, além de falar do Espírito, fala de poder. Então vamos lá, ler comigo, vai, Lucas 1,35. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, ó, transformação, no caso de um povo, viria com espírito e com poder. Com uma palavra, obviamente, de João Batista. Depois você vai ver Jesus chegando, como é que a Maria ser revestida de poder, amados. Evangelho só de palavra é um evangelho só de palavra. O que move as coisas é o poder de Deus. De libertar, de mudar as pessoas, de fazer todas as coisas. Aqui, ó, nesse texto, nós vamos ver os dois atrelados a uma coisa só. A uma coisa só. O Espírito Santo. Eu já fui de uma igreja tradicional, não tenho nada contra os tradicionais, amo eles, são uma bênção, o Espírito está ali, muitas vezes a gente cessa o agir do Espírito, não quer entrar nas coisas sobrenaturais, e aí muitas pessoas, infelizmente, elas vivem uma luta com o seu comportamento, com a sua coisa, ao invés de se tornar uma nova criatura. Porque é uma coisa assim que só quem já passou sabe. Cara, eu gostava disso, agora eu não gosto mais. Eu estava no litoral no final de semana, tem música, tem um monte de coisa, tal. Meu Deus do céu, pensa alguém que ia estar lá do começo ao fim. Sempre fui músico, sempre gostei de música. Falei para a pastora, ainda falei, meu Deus, fica tudo grudado na minha cabeça. É uma benção que eu gravo tudo. Mas eu vou em algum lugar, eu saio com a música tocando na minha cabeça, fica igual uma rádio. Mas se fosse antes, eu teria prazer naquele negócio. Hoje me dá nojo, quando parece que eu entrei na lama e eu preciso ir tomar banho. Amém? Mas por que isso, pastor? Porque o poder de Deus fez uma mudança. O poder de Deus que faz essa mudança. Assim como tantas outras coisas. Que quando olha para trás e fala, meu Deus do céu, eu não acredito que eu fazia isso. A única coisa que eu tenho misericórdia é isso, que eu olho o povo e falo, ok, não sabe o que fazem, Senhor. Tem misericórdia, cuida deles. Amém? Não falo raça de víboras, tomara que queime no fogo do inferno. Eles já estão no fogo do inferno, irmãos. As pessoas que estão nesses ambientes já estão no fogo do inferno. Meu coração tem que ser de amor, mas isso também só vem com poder. Vocês estão comigo? Pergunto para quem está do seu lado aí, e você, meu irmão? O que Deus pode fazer por você? Deus tem poder criativo. Deus tem poder criativo. O poder criativo de Deus gera. Vamos orar? Quem precisa de algo que só Deus pode fazer? Coloque-se de pé então. Todo mundo? Não, calma, não é para todo mundo, não, é específico, mas todo mundo mesmo. Então vamos orar. Coloca isso em oração em nome de Jesus. Nós vamos trabalhar em conjunto como igreja. Quem pode dizer amém? Poder criativo. Quero falar de poder criativo agora. De coisas que nunca existiram, de coisas que nunca aconteceram na sua família, de coisas que nunca ninguém viveu. É muito legal ser o rompedor em muitas coisas. Na nossa família, toda na nossa família, né, do meu pai e da minha mãe, a minha família foi a primeira a se converter. A primeira a se converter. É maravilhoso de ver assim, a luta que foi, os embates que foram. Mas agora depois que nem tanto na vida dos meus pais venceram muita coisa. Mas quando você olha assim, a sequência da vida dos filhos, amém, amados? Os meus pais vendo os filhos assim, todos os filhos, graças a Deus, bem-sucedidos nos seus trabalhos, todos com uma família abençoada, com os netos deles abençoados. Então, às vezes, quem é o rompedor, o primeiro da família, sofre. É ou não é verdade? Claro que sofre. Tem que tirar uma carga de um monte de coisa, mas Deus tem poder criativo. Quem pode dizer amém?
E Ele pode fazer na sua vida o que quem sabe você nunca viu na sua família. Vamos orar por isso em nome de Jesus? Quem crê? Amém. Se está de pé, vem na igreja, né? Óbvio que você crê. Vamos orar. Vamos adorar primeiro? E eu elevo? E eu... Vai, Ala. Dá um grau aí no teclado. Vocês que vão ter que cantar, tá? De lá vem o meu socorro e Ele vem. É. E eu elevo os meus olhos. E Ele vem. Nome sobre todo nome. Yeshua. Yeshua. Ramasso, lamasso, ramasso. Pai, nós colocamos diante do Teu altar, nós elevamos nossos olhos para os montes e Te pedimos, faz o que ninguém pode fazer, age nessas causas individualmente, a cada homem, a cada mulher, a cada pessoa, mexe nos lugares onde só o Senhor pode mexer, traz transformação e mudança, Espírito Santo. A igreja se reúne para adorar, mas se reúne para concordar com tudo aquilo que vem do céu sobre as nossas vidas, que o Senhor venha saltando sobre os montes, que o Senhor possa ultrapassar todas as barreiras. O Espírito profético aplana o caminho, abaixa os montes, eleva os vales. Eu te peço que haja poder de transformação, que haja mudança. Tira, Pai, corações de carne, corações de carne sejam transformados, corações que estão de pedra, que sejam mudados completamente, que o Senhor eleve os nossos corações e a nossa mente para as coisas do alto, que o Senhor venha trazer todas as mudanças que são necessárias. Saltando sobre os montes. Pera, vamos aproveitar que está de pé. Tem coisa acontecendo na minha vida, pastor. Não consigo mudar, mas sei o que eu preciso. Corre aqui para frente, alguém vai orar com você. Vamos lá, não vamos parar. Hoje é pentecostal, corre, irmãos, corre. E eu digo, ó minha... Ei! Relamasto, recalamas, tempo de cantar chegou. Não se preocupe com o que está acontecendo aqui na frente, fica tranquilo. Eu digo, ramasso, lamasso. O tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. Digo a minha alma, transformação, papai. Mudança e transformação em nome de Jesus. Olha para cada coração, Pai. Olha para cada coração, Espírito Santo. Move de forma sobrenatural em nome de Jesus. O tempo de cantar chegou. O tempo de... Se ninguém orou com você e você está aqui na frente, levante sua mão. Pode ir 2 ou 3 orar pelas pessoas também, não tem problema. Pode ir mais pessoas, não tem problema. Tu és o nosso Deus. Em ti confiarei. Sim, Senhor. Em ti descansaremos. Tu és o nosso descanso, papai. Em ti Xerracatalamasso, telemasso, ramasso. Tu és o nosso Deus. Em ti descansaremos. Yeshua. Yeshua. Jesus Cristo.
Pai, traz todas as transformações que as pessoas têm pedido a Ti. Move nos seus corações de forma sobrenatural, Espírito Santo de Deus. Move com poder, Espírito Santo. Muda os corações, volta eles a Ti. Pai, que eles voltem para casa. Que o Senhor faça o que ninguém pode fazer. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Age, Espírito Santo, com poder, traz as mudanças. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos todinha, Pai. ela pra você. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Apareça. Pode sentar, querido. Enche esse lugar. Se quiser ficar de pé também, fica. Tá à vontade, você está em casa. Vamos lá. Me ajuda lá. Vamos voltar. Mudanças necessitam de poder. Você não vai conseguir fazer na tua força, irmãos. Por isso que é duro escutar uma palavra espiritual querendo agir com ela de forma carnal. Vocês estão aqui, amados? Não tem como, irmão. Mas quando você abre o teu espírito e fala, eu não consigo, eu não sei fazer, aí Deus começa a fazer um rebuliço. E geralmente é uma confusão. Quem já percebeu? É claro que é uma confusão. Mexe no mundo espiritual, bagunça todas as coisas, para que tudo seja colocado no seu devido lugar. Ordem. O reino tem ordem, para que a paz venha em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Deus tem poder criativo e Ele gera. Amém? Sonhos, propósitos. Vamos lá. Jesus foi empoderado. Eu preciso de poder, todos nós precisamos de poder. Jesus foi empoderado. Leia lá comigo, vamos lá. E Jesus volta para a Galileia. Não, aqui desculpa, é o título do 14. Vai. Então Jesus, no poder regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ele vence Satanás. Ele passa pelas primeiras provas que cumprem o seu chamado daquilo que havia da parte de Deus para com ele. E ele é então empoderado. Eu falei um pouco na quinta-feira sobre isso de reino, e isso é uma das coisas mais maravilhosas que existem. O que, pastor? Alguém andando no seu chamado. Alguém andando no seu chamado fica empoderado. Não tem como, amados. É quando eu alinho assim ao meu livro da vida com aquilo que Deus tem, e parece que tudo corrobora para o seu bem. Você faz assim para o lado, você... Amém? Você está numa briga, você faz assim, você derruba 1.000, 10.000. É quando tudo está andando de forma encaixada. Poder. É assim que Jesus foi. Pensa bem que ele ficou famoso. Ó, aqui fala bem o texto. No poder do Espírito, ele regressou para Galileia. Ó, deixa eu contar uma coisa para vocês. Jesus volta no poder do Espírito para o lugar que ele sempre viveu. Lugar onde todo mundo conhecia ele. Onde ele era, chamavam ele de Galileu. Não é isso? Não é o sobrenome de Jesus, né? Nem Cristo é o sobrenome de Jesus, nem Galileu. Mas o Galileu, por que você está dizendo isso, pastor? Ó. Leia lá a última frase, por favor. E a sua? E a sua? Por toda? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Jesus quebra um padrão que... Depois a gente vê isso também, a gente vai ver esse reforço, eu não vou falar disso agora, mas ó, Jesus quebra um padrão. Isso é muito legal. Quando você é revestido de poder, você volta para os seus. Porque é o lugar mais difícil. É o mais difícil de todos. Porque todo mundo te conhece como você é.
todo mundo te conhece do jeito que você faz, todo mundo conhece, já está acostumado com suas falhas, com seus erros, com as suas coisas, já está completamente acostumado. Aí você chega cheio de... Tem alguma coisa estranha. Uns não gostam, outros acham que tem alguma coisa estranha, tem algo acontecendo, não é possível que isso está acontecendo. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Sim ou não? Só o poder faz isso, irmãos. A unção mesmo, quando eu alinho meu livro da vida com aquilo que Jesus tem, aí parece que tudo vai num desengatilhar, num destravar das coisas acontecendo como tem que acontecer. Só que eu tenho que depender de obedecer a Deus, estar cheio. Jesus foi empoderado, é só isso que eu quero frisar. Vocês estão comigo, sim ou não? Vamos orar já, não vamos cantar de novo. Vamos só orar, adorar. Vamos orar? Quem está tendo dificuldade com os seus? Amém? Vamos orar? Pastor, você enfrenta diversos, irmãos. Eu tenho muito parente, mas olha, muito parente. Eu conto nos dedos quem vem em culto dos meus parentes. Para a honra e glória do nome do Senhor, minha casa inteira, meu pai, minha mãe, meus irmãos, se morassem na minha cidade, congregariam aqui, me ajudariam com certeza, né? Vocês veem minhas sobrinhas, quando vem meu irmão, vem para cá, ele vem às vezes para os eventos da igreja, meu irmão, você me pergunta quanto tem coisa, ele viaja lá de Londrina para vir, graças nisso eu não posso reclamar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, para cima e para baixo, quem pode dizer amém também para isso? Mas o lugar mais difícil de você voltar com poder é para os seus. Eu me lembro, quando eu conto isso, quando eu comecei a orar em línguas, eu não tinha a habilidade de orar quando eu queria, igual hoje. Não sei porquê também, me encheram pela metade, eu acho. Sei lá o que foi. Mas eu não tinha, então eu tinha que orar um montão para poder orar em línguas. Que desespero, né? Mas eu me lembro que as primeiras vezes que manifestou assim no meio dos meus pais, minha mãe sempre gosta de orar, né? A pastora sabe, tal coisa, vamos orar, alguém vai viajar, vamos orar, alguém vai fazer Natal. Na nossa época ainda era vestibular, era cursinho de segundo grau, então tudo dava oração. Aí eu me lembro que eles agitavam as mãos, eu começava a orar, daí era minha vez de orar, eu ia orando, ia ficando um fogo, daí eu não conseguia nem, tinha que travar a fala. É o lugar mais difícil, é ou não é verdade? Porque todo mundo está acostumado como você é. Vamos orar por isso em nome de Jesus? Para quem está voltando para os seus e vai ter transformação e mudança? Amém? Para que os outros sejam tocados, igual Jesus tocou até a circunvizinhança. Opa! Né? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero orar por todos aqueles que são os primeiros da sua família. Quero orar pelos rompedores, quero orar por aqueles que têm voltado aos seus. A cada momento que o Senhor tem enchido num culto, num momento de oração, num cuidado. Aqueles que ainda têm muitos para salvar também, eu quero interceder juntos com eles. Nós cremos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A partir de nós, ninguém mais das nossas gerações ficarão fora daquilo que Deus tem para fazer. Eles estão alinhados nos planos de Deus, estão colocados dentro dos planos de Deus, mas nós oramos agora por aqueles que estão fora desse lugar. Alinha, ó Pai, pega esses livros, Pai, traz para perto do Teu, envia alguém para tocar essas pessoas, move de forma sobrenatural, nos usa com poder, em nome de Jesus, para que haja uma transformação, para que haja uma mudança, para que o Senhor possa gerar algo que ainda não foi gerado, e nós já concordamos que ainda esse ano veremos sinais de tudo isso que nós temos colocado. Em nome de Jesus, age de forma sobrenatural, quebra toda maldição familiar, quebra todo o entendo das trevas. Eu oro agora contra todo combate, ó Pai, que existe de geração em geração. A tua palavra diz que o espírito de Elias converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Toda dissensão na família, todo atrito, em nome de Jesus, toda sobrecarga, eu declaro na autoridade do nome santo de Jesus, quebrada pelo poder do Espírito Santo, que haja bênção, que nós cremos e veremos a bondade de Deus sobre a terra e sobre a nossa família, em nome de Jesus. E quem concorda diz, glória a Deus. Vamos lá. Poder interfere no mundo espiritual. Estou no Evangelho de Lucas, que é cronológico, falando de poder, tá? Então vamos lá. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é essa? Jesus pregando. Meu, que palavra é essa? Por quê? Com autoridade. Ordena-os. Sempre que eu prego sobre reino, amados, o que mais diferenciou no reino dos céus é algo extremamente importante. É o quê? É a interferência no mundo espiritual por alguém da terra. Nunca, entenda, por favor, nunca na terra alguém fez isso antes de Jesus. Não tinha expulsado demônio. Quem chegou mais perto foi o Davi, que tocava uma música, os demônios meio que davam uma
Davi ia lá tocar para Saul, Saul estava endemoniado, já tinha um monte de coisa entrado nele, amém, amados? Perdeu a cabeça, perseguindo, fazendo só coisa errada. Davi ia lá, pegava a harpa dele, ia tocar no palácio. Os demônios falavam, não gosto dessa música aí. Aí ele falava, os incomodados que se retirem. Era mais ou menos assim só. Já mostra que música tem um poder de interferência no mundo espiritual. Sim ou não? Sim. Ai, pastor, não acredito nisso. Ah, é? Chega lá no sambão lá do não sei da onde, vai na festa da família e liga um louvor lá no meio para você ver que todo mundo vai começar a celebrar. Todo mundo vai cair no chão e começar a adorar. Obrigado, Jesus, aleluia. É assim que acontece ou não? Ah, é, com certeza que é. Vai lá no churrasco lá que não tem crente e põe um louvor para você ver o que acontece. Quem colocou esse negócio aí? Pra casa aqui é a igreja. Sim ou não? Me chama de barata, pisa em mim, me esmaga. Ah, pode. Né? Pois uma coisa que você falou, Jesus falou, Deus, dá confusão. Poder interfere no mundo espiritual. Ó, quantas vezes nós declaramos, aqui fala do que, ó? Dizendo que palavra é? Pois com autoridade e poder. Autoridade eu já expliquei para vocês, mas Jesus se movia com poder mesmo. De demônio ser expulso, das coisas acontecerem. Não é só para ele, também é para nós. Nós vamos ver na sequência. Quem pode dizer amém? Cuidado com o que você declara em nome de Jesus. Cuidado com o que você prega. É aqui que ele fala, as palavras que saem da sua boca. Palavra tem poder, sim ou não? Sim, pela palavra o mundo foi criado. Palavra tem poder criativo. Dá um sorriso para quem está do seu lado, fala, controla essa língua aí, irmão. Fala para outra pessoa, fala, controla a boca também. Fala, vai ajudar na tua saúde, né? Vai ajudar em todas as áreas. Poder gera cura. Lucas é muito lindo o jeito que ele descreve. Porque Lucas era médico. Quando você vai pegar, ó, tem essa descrição, depois tem a famosa que a gente sabe da mulher que tocou na orla do seu manto, e ele fala, de mim saiu poder, em algumas traduções virtude, mas Lucas eu acho lindo, eu estava vendo o estudo hoje, descrevendo, né, vendo o poder onde é que estava, e ele fala assim, ó, olha que linda, Lucas falando, Lucas capítulo 6, versículo 19, e o quê? Todos da multidão procuravam o quê? Não entendi. Por quê? As pessoas começaram a perceber que aquilo que as assolava mudava só delas encostarem em alguém. Eu não sei se você consegue perceber isso. O rei do universo andando na terra, capaz de resolver qualquer. Os religiosos não entenderam. Agora o povão, meu irmão, viu, fila é coisa boa, vou entrar. Já aprendi isso na igreja, tem fila, é coisa boa. Eu não sei nem o que é, eu já vou entrando. Assim que eu fui batizado no Espírito Santo. Desci lá do monte, vi um monte de coisa, umas loucuras. Quando eu desci, tinha uma fila. Falei, vou entrar nessa fila, meus amigos, o que é isso? Não sei, mas da igreja deve ser coisa boa. A fila para orar, saí batizado no Espírito Santo, graças a Deus que eu não perguntei o que era, senão eu não ia querer. Muito provavelmente. Ó. Um toque. Cura. Um toque. Um toque. Um toque. Vocês estão aqui? Claro. Ok. Não vou avançar nisso. Quero ficar aqui. Vamos orar? Já vi muita gente ser curada. Mas não é uma, nem duas, nem três, mas muita. Eu não sei nem listar. É que a gente não faz isso. Não temos que começar a ser mais. Publicar as curas assim. Tem muita cura. Muita cura. Você não consegue contar quantas curas. Pessoas que não conseguem engravidar. Sei lá, deve ter dezenas na igreja. Que me conta testemunho. Que fala, amém, amados? Fora todas as outras curas. Quem crê que Jesus cura? Eu também creio. Diversas pessoas. Tem diversos testemunhos. Tem gente que né, vem na igreja. Me lembro uma vez. Sobre isso que eu quero falar. Posso ou não? Tocar Jesus. Vou compartilhar um testemunho terceirizado. Vou falar mais dois. Rápido, de cura. Tá? Terceirizado, eu gosto do Meotari, que ele fala que ele era moribundo. É o mesmo também testemunho do Paul Young-Cho, né, que virou David Young-Cho, que a pessoa se converteu, tinha uma doença, passou os anos, quando ele foi fazer exame não tinha mais nada.
Você vai andando com aquele que cura, você é automaticamente curado. Eu me lembro uma vez uma irmã que se converteu aqui na igreja, tudo, né? Faz parte da igreja. Ela tinha uma pedra no rim que doía, que incomodava. Ela veio a primeira vez na igreja num jantar de casais. E ela falou, não sei se foi para mim, para a pastora junto ou coisa. Foi, mãe? Né? Encontrou, eu tenho uma pedra, eu tenho uma coisa que me incomoda, pastor, tal. Estava no começo da igreja, né? Essa igreja aí, tudo maluco, um monte de gente doida, tal. O senhor oraria por mim? Vamos orar agora. Ela, mas agora? Agora. Pegamos ali, foi na frente perto do banheiro, né, mãe? Pegamos, Pai, em nome de Jesus, damos ordem. Sai essa pedra, vai ser curada em nome de Jesus. Amado, não acabou o jantar, ela foi no banheiro, mandou a pedra embora. Voltou e já ficou direto na igreja. Nada com uma cura para já garantir. Porque aquilo assolava a vida dela por um toque. Aí você entende por que daquela mulher falar assim, não quero nem saber da multidão, eu vou encostar nele, sim ou não? Porque que aqueles amigos levam o paralítico e falam, não, nós vamos colocar ele perto do homem. O homem vai resolver. Vamos orar? Quem está enfermo ou tem alguém enfermo ou quer interceder por alguém, vamos orar juntos em nome de Jesus? Creio que tu és a cura. Laís, pega o microfone aí para você ficar aí, Laís, porque você está grávida, você não pode ficar. Ou senta, vai ficar assim mesmo? Vamos adorar primeiro, então vai. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo, papai. Para Obrigado, papai. Mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a Não há, Pai. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para Verdade, ti. Jesus. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Vamos orar? Coloque-se de pé em nome de Jesus, vamos orar por todos. Dia de check-up geral. Se puder, dê a mão para quem está do seu lado, ou põe a mão no ombro quem está do seu lado. Vamos orar juntos como igreja? Pode ser. O Senhor falou, obras maiores farão. Amém? Pai, eu quero orar por cada uma das pessoas que estão aqui na autoridade, no nome santo de Jesus. Nós cremos que Tu és a cura, Tu és a salvação, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Eu oro por cada uma das pessoas que está aqui, do topo da cabeça à planta dos seus pés. Pai, eu declaro cabeça seja curada em nome de Jesus. Olhos, ouvidos, audição, paladar, dores de cabeça, enxaqueca, dor na nuca, inflamações, Pai, sinusite, curadas agora na autoridade do nome santo de Jesus. Pai, eu oro pelo pescoço, pela cervical de cada um dos Teus filhos, aquele que tem uma dor na cervical, Pai, pontados, acorda tenso com um dos lados, declarando curado, coberto completamente com o sangue de Jesus. Sangue de Jesus vai tocando essas pessoas do topo da cabeça à planta dos pés. Ombros eu declaro curados, pulmão, coração, tórax, qualquer alteração dentro dos órgãos internos, aparelho respiratório, aparelho digestivo, aparelho reprodutor, toda a região abdominal, intestino, todas as glândulas, ó Pai, sistema linfático, sistema circulatório, seja tocado em nome de Jesus. Toca cada articulação dos braços, do punho, dos dedos, quadril, joelho, move de forma sobrenatural, Pai. Nós viemos para tocar a Ti, para ter um encontro com a Tua presença. Que o Senhor libere cura sobre todos os Teus filhos, do topo da cabeça à planta dos pés. Restaura articulações, tendões,
tendões, musculaturas, tornozelo, pés, dedos, que o Senhor venha tocar de forma sobrenatural. Nós declaramos completamente curado em nome de Jesus. Toda enfermidade, toda doença, nós dizemos: você não tem legalidade para agir em nosso corpo. Pelas suas pisaduras, Jesus, nós somos sarados e cremos na sua cura completa em nome de Jesus. E quem concorda diz: se alguém estava com alguma dor, checa aí, vamos ver. Se alguém sente ou foi curado ou estava com alguma coisa, balança as mãos assim, ó, e crê. Glória a Deus, glórias a Deus. Pode sentar. Isso, não, estamos no meio ainda. Não, no meio não, já estamos indo para o fim. Ok, poder gera cura. Os discípulos receberam poder. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os, para efetuarem o quê? Curas. Ore por cura. Ore pelas pessoas. Amém, amados? Pastor, se ela não for curada, não é você que cura, irmão. Você não é curandeiro. Quem cura é Jesus. Se ela não for curada, no mínimo ela vai sentir amada, ela vai sentir que você se preocupa com ela, porque você parou e orou com ela. Mas vou te contar, na maioria das vezes Deus cura. Não precisa ser crente. Se é crente é melhor, tem fé, move em outras coisas, mas não precisa disso. Amém? Ore por alguém falou para você que está doente, vamos orar. Eu faço isso em diversos lugares, diversas pessoas, mas aqui agora é o melhor lugar. Posso ouvir um amém? Pergunta para quem está do seu lado, para quem que você vai orar, hein, irmão? Eu falei que ia compartilhar um monte de testemunho, só compartilhei 2 ali, né? Não, tá bom também, não vamos avançar. Ok, entende, Jesus? Poder não é só para o pastor. Poder não é só para o pastor. Poder não é só para o pastor. Amém? Poder é para todos nós. Amém? Né? A autoridade que Jesus deu, minha e sua. Todo mundo tem a liberdade de se mover em Deus. Cada um tem o seu chamado. Eu tenho a oportunidade que eu falo no microfone na frente de mais pessoas, mas todo mundo pode orar por todo mundo. Amém, amados? Entendendo, declarar a palavra. Os discípulos receberam poder. Nós precisamos de poder também. O Espírito se revestiu de poder. O poder veio com o Espírito Santo. Olha lá, vai. Lucas 24, 49 diz: e eis quem enviou sobre vós a promessa do meu. Permanecei, pois, na cidade, Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui a Bíblia, quando você pega a palavra revestidos do grego, é colocados como em uma luva. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós nos enchemos de Espírito, é como se ele nos vestisse. E aí você se move em poder. É muito legal quando as coisas sobrenaturais acontecem, não é verdade? O Espírito vem, você vira outra pessoa. Depois você volta e você é normal. Eu vivi isso muito, agora está melhorando, que eu estou profetizando que eu não tenho mais rinite, em nome de Jesus, mas os perfumes ainda me desafiam. Mas eu profetizando. Mas para quem conhece os bastidores da minha vida, já me viu diversas vezes. Chego aqui, estou tudo ranhento, estou tudo mal, meu Deus do céu, vou lá, fico sentado, tomo um chá, fico quieto. Antes acontecia até mais, me cuidava menos da saúde, né? Era mais jovem, mais ousado. Amados, ia pregar, parecia que estava uma maravilha, uma benção. Quando eu saía, falava, agora foi a unção. O poder foi embora, né? Poder é para testemunhar mesmo das coisas de Deus. Amém? Nós devemos ser revestidos de poder por meio do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode fazer. Amém? Pergunta para quem está assado. E você, meu irmão? Por quê, pastor? Por que eu tenho que ser revestido de poder? Acho que é a próxima aqui, vamos lá. Ok. Essa eu quero orar. Vamos colocar de pé? Só porque eu estou vendo do tempo ali. Mateus 22, 29. Respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo nem o poder de... Aqui o assunto do contexto é ressurreição. Vocês estão aqui comigo? Deixa eu contar uma coisa para vocês. É que o crente não entende certas coisas. A gente é acostumado a querer ficar com as mesmas coisas. A gente é muito apegado às coisas iguais. Mas vou contar o processo de Deus. Quem gostaria de saber? O processo de Deus se faz de morte e ressurreição. Eu não sei se você sabe disso, mas a Bíblia fala e é assim. Eis que tudo se fez
Paulo não fala, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Ele que fala, tudo se fez. Jesus fala assim, ó, não dá para eu colocar vinho novo no odre. Deixa eu explicar rápido aqui, com vocês de pé, para vocês verem como é difícil ficar de pé no culto. Ó, o modo de Deus funciona assim, ó. Cresceu uma árvore da minha vida, de algo que eu fiz, de algo que eu... Vocês estão aqui comigo, sim ou não? E às vezes as intempéries, as coisas do mundo, elas interferem nisso aqui. Mas Deus sempre deixa um remanescente. Amém? E das coisas que eu fiz, Deus pega um frutinho que está bom lá de coisa boa, Ele deixa cair. Aquela árvore se vai, seca essa erva, cai as flores. Mas aquilo que precisava ser preservado cai num outro lugar. Vocês estão aqui comigo, amados? Para uma outra estação, para um outro Fábio, para uma outra igreja, para um outro ministério, para uma outra vida, para outra coisa. Ela vai passar por diversas fases. A fase de ninguém saber quando você está sofrendo ou quando algo novo está acontecendo. É ou não é verdade? Está escondido. É a melhor fase, é a fase que Deus mais preserva. A gente sofre, mas a gente aprende a viver dependendo dEle. É a fase onde as raízes, primeiro muito para baixo, você vai estabelecendo raízes, as coisas vão se estabelecendo, Deus dá o jeito dele de fazer. Vocês estão aqui comigo, sim ou não? Quando está bem seguro, aí começa a aparecer. Geralmente você não dá muita moral, fala, o que isso vai fazer diferença? Aí a Bíblia fala assim, e o reino dos céus é como uma semente de mostarda, que é a menor das hortaliças. Vai passar o tempo, ela vira maior. Claro que ela tem um monte de história, eu sei o contexto da parábola, mas eu estou usando profeticamente. Vocês estão aqui comigo, amados? Para que haja pouso. Quero orar. Ó. Para todos vocês. E agora eu quero ministrar os casais, principalmente. Vocês estão aqui comigo, amados? Não só os casais, mas quero trazer para outro ponto também. Minha vida ministerial. Minha vida ministerial, Júnior. Amém, Júnior? A gente acha que foi uma árvore e ela caiu, está podada, cortada e acabou. Não. Cai uma sementinha. Fica escondida. Depois que a raiz estiver bem alargada, começa a subir e vir. Vocês estão aqui? Amém? Muda tudo. Casais, vou contar um segredo para vocês. Casamento vive de morte e ressurreição. Vai chegar o filho, morreu o casalzinho. Vai ter que vir o pai e a mãe. Amém, amados? Vem mais forte, vem mais consolidado. Antes se alegrava um com o outro ou fazendo o outro feliz, agora se alegra de ver o fruto do amor. Só olha e já se alegra. É ou não é verdade? E aí gera mais amor, daí faz outro. Ó. A gente se engana achando que a gente vai ficar igual, irmãos. Não fica igual. Jesus está falando aqui, e eles estão falando inclusive de casamento nesse contexto aqui. Ele fala, vocês não conhecem das escrituras e do poder de... A questão é quando a gente acha que morreu, Deus pode ressuscitar. Eu voltei para Jesus por causa de uma crise de relacionamento. Amados, eu nunca imaginava que eu ia ter uma esposa que é um presente de Deus, igual a minha. Mas no nosso relacionamento também passou fase de morrer e falar, agora nós somos outras duas pessoas. Era dois profissionais de educação física, gostava, o pastor ia jogar, eu ia ver ela, ficava tirando foto dela, fazendo, era a minha alegria. Foi transitando as coisas, depois virou dois ministros. Vocês estão aqui comigo, amados? Depois virou um pai e uma mãe. Deus sempre pôde fazer, morrer e ressuscitar. Mas é tão bom quando você está novo, com uma pessoa nova. O duro é a gente querer ficar velho, com as coisas velhas, para cada estação nova. Você já viu uma árvore, irmãos? Quem já viu uma árvore? O que acontece com as folhas? Cai, irmão. Paulo fala, eu vou esquecendo das coisas que ficaram. Aquelas folhas que caem, vira tudo adubo. Se você souber que vai cair uma semente lá e vai fazer crescer algo novo. Quero orar. Duas coisas, tá? Juntas. Vamos, eu não vou chamar aqui que é muita gente envolvida. Casamento e ministério. Amém, Júnior? Vamos orar? Juntos em nome de Jesus? Vamos numa música aí de ressurreição aí. A morte estremeceu, sepulcro se abriu. Oh, ótimo, vai. Pra ser
Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado. Para sempre Adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, para sempre. Casais, dê as mãos. Quem tem um ministério que você acha que morreu, levante sua mão também. Se você é casado e tem um ministério, daí dá as mãos e levanta as mãos, daí sei lá o que faz. Deus sabe. Quero profetizar todas as mudanças que precisam acontecer, que o Senhor acelere todas elas em nome de Jesus. Senhor, venha com poder nessa estação. Senhor, limpe as árvores como tem que ser limpas, que o Senhor faça romper aquilo que precisa romper, que o Senhor traga as mudanças que têm que ser trazidas, que o Senhor mova de forma sobrenatural, que o Senhor mexa dentro de nós, que nós possamos entender as escrituras e o poder de Deus, que o Senhor tem poder para ressuscitar, que essa é a nossa firme esperança, que o Senhor tem a restauração de todas as coisas, que o Senhor pode e faz novas todas as coisas, que vinho novo não pode ser depositado em odre velho, tem coisas que têm que ser mudadas em nós. Quebra esses odres, Jesus, quebra esses odres agora, Pai, quebra esses odres e faz tudo novo em nome de Jesus. Move de forma sobrenatural, faz aquilo que ninguém pode fazer, age nos casamentos, age nos ministérios, traz restauração. Quero profetizar que essa vai ser a melhor estação, Pai, uma estação de mudança, uma estação de alinhamento, uma estação de, como eu comecei ministrando, o reino das coisas serem colocadas em ordem, ó Pai, tudo sendo colocado em ordem nas nossas casas, nas nossas vidas, nas nossas famílias, diante dos nossos filhos, diante dos relacionamentos, diante daquilo que o Senhor tem para nós como ministério, como obra. Que o Senhor levante os trabalhadores da seara, todos aqui, ó Pai, tem um trabalho e são peça importante em algo do reino. Eu te peço que o Senhor coloque as peças próximas que vão ajudá-los a se encaixar em nome de Jesus. E quem concorda diz: para sempre exaltado. Pode sentar. Para sempre Ele. Graças a Deus. Nem morte, nem dor. Onde está a morte, o seu aguilhão? Tem poder de ressurreição, amados. Eu posso falar isso. Não é, pastor? Eu posso falar isso. Na minha família, na minha vida, no meu ministério. Eu posso falar 7 anos longe do Senhor, fazendo o pior de tudo que eu podia fazer. Quando eu olho, por isso que eu amo o ministério, por isso que eu amo assim, as coisas que eu vivo em Deus. Porque eu sei de onde Ele me tirou, eu sei o que eu coloquei em risco, e ainda sei que eu não estou entregando ouro, mas estou feliz, olha, com redenção, entregando prata e levantando a mão para o céu. Mas quero levantar a maior geração que possa entregar ouro para o Senhor. Não é? Posso jogar as coroas para Ele naquele dia e falar, ó, está aqui. Vamos lá. Último. Paulo falando para o seu filho na fé, Timóteo, meu verdadeiro filho. Reaviva o dom que há em ti, que foi dado a ti através de profecia e imposição de mãos dos apóstolos. Ele fala, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, em algumas traduções medo, amém, amados? Em algumas traduções timidez, que é o original. A timidez é de medo mesmo. Por quê, pastor? A timidez é eu temer alguém. A pessoa tímida, na verdade, não é que ele é tímido, a gente fala assim bonzinho, mas na verdade a pessoa tímida é uma pessoa medrosa, irmãos. Ela tem medo daquela situação, por isso que ela está tímida. Ela está opressa por aquela situação, aquele ambiente, aquelas coisas fazem isso com ela. Aí eu amo a estrutura aqui, olha lá, ó a tríade que Paulo é demais para, ok, porque Deus não nos tem dado espírito de, mais de quê? Não entendi. E depois,
Moderação no original, se for em inglês, é muito legal. Em inglês é sound mind, que seria uma mente sã. Mas tudo começa com o quê? Com o quê? Com o quê? Sabe por quê? Se eu estou me movendo no Espírito em poder, nada me intimida. Maior é o que está do que aquele que está. Só que quando eu sou movido por poder, eu já sou transformado. Então, o poder me faz amar o outro. Que eu vejo uma situação e eu falo, já passei por isso aí. Deus me livrou desse lugar aí. Essa pessoa não é má nem nada, ela só ainda não teve um encontro com Jesus. Consigo amar a pessoa. Vocês estão aqui comigo, sim ou não? E aí ele fala moderação ou domínio próprio, uma mente sã, é que já não fica mais na minha mente aquela confusão. Quando você é ferido em algo e ainda não foi transformado com poder, sabe o que acontece? Quando uma situação desperta aquela ira em você, desperta aquela rejeição em você, desperta aquele ódio em você, é ou não é? Dorme pensando, nunca tem uma mente sã. Fica com aquilo falando com você na sua mente a vida inteira, porque bate de novo aquela rejeição, bate aquele ódio, aí começa aquela confusão de pensamento, aquela confusão de coisa, e daí traz de volta as coisas que eram do passado, aí fala, não é possível que eu vou reviver tudo aquilo de novo, ai meu Deus, o que está acontecendo? Aí de novo essa situação. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Aqui ó, é um pai falando para o filho ministerial, reaviva o dom que há em ti. É Paulo falando assim, eu meti a mão em você e eu derramei sobre você o Espírito Santo, eu derramei sobre você poder, eu derramei sobre você unção, eu derramei sobre você graça. Os presbíteros, os velhos da igreja, os anciãos que têm autoridade, declararam coisas sobre a tua vida. Não deixe, vocês estão aqui comigo, amados? Não deixe isso embora. E ele relembra Timóteo, porque Deus não tem dado espírito de medo, de covardia, de timidez. Você já imaginou se a gente não fosse tímido? O mundo era ganho rapidinho. Que a pessoa entraria na igreja, ela aceitaria Jesus, ela falava, eu creio que Jesus mudou todas as coisas, sou uma nova criatura, ela não ficaria lutando com as coisas que ela faz, ela não demoraria muito tempo. Vai ter série Nova Criatura, obviamente, esse ano que eu vou ministrar mais sobre isso, já fiz, mas ela entenderia, cara, aquela pessoa morreu. Eu não sou mais aquela pessoa. Agora eu sou novinho, quem pode dizer amém? Igual eu estava falando com o Paulo, nasceu de novo. Falei, a Emily eu conheço desde muito pequenininha. Talvez desde que era bebê. Você, desde que você nasceu de novo. Nova criatura. As coisas velhas? Tudo começa com poder. Vocês estão comigo? De quem é o poder? Você fala do Espírito. De quem é o poder? Do Espírito Santo. Poder é um espírito? Ou um componente do Espírito? Amor é um componente do Espírito? Domínio próprio é um componente do Espírito? A gente sabe que é o último gomo do fruto do Espírito. Que a igreja possa se mover com poder em nome de Jesus. Amém? Sigo com poder. Domingo eu ministro só poder também. Ai, não sei como. Domingo já é. Vamos mais uns cultos pentecostais, tá bom? Em nome de Jesus. Orando por bastante coisa. Quem crê que vai fazer uma diferença nas nossas vidas? A outra vez que eu preguei poder, eu não... Né, Alan? Você lembra, Alan? Quando chegou nas últimas, assim? Tem um culto, a gente gravava os cultos. A última vez que eu preguei, na primeira vez que eu preguei poder assim, eu peguei o microfone. Falei, Pai, o Senhor me direcionou a fazer isso. Agora eu vou pregar de poder. Eu só falei isso. Apagou a luz. Fim. Literalmente. Game over. Poder. Eu falei, o Senhor tem que manifestar poder. Então a gente vai subindo as águas aqui em nome de Jesus. Amém? Vai se preparando para aquilo que Deus vai fazer. Vamos orar? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Essa timidez desse jeito, ela me oprime. Amém, amados?
esse espírito de timidez de nunca eu posso expressar quem eu sou, nunca eu posso falar quem eu sou de verdade, nunca eu posso derramar o meu coração, nunca eu posso ser de verdade. Vocês estão aqui comigo, amados? E fica aquela luta. A pior, sabe qual é? É aquela que te impede de viver as coisas de Deus. Você vê que você perdeu uma oportunidade, você vê que você perdeu uma janela, você vê que a estação passou. Vocês estão aqui comigo? Deus não dá espírito de medo. Deus não dá espírito de medo. Deus não dá espírito de medo. Mas de amor e moderação. Moderação, igual eu falei aqui, né? A palavra no já. Não sou mais essa pessoa. Não preciso responder assim. Essa pessoa já morreu. A gente tem essa mania de ficar revisitando coisa que Deus já apagou. Já apagou. Então, mente sã. Quem pode dizer amém? Pensando nas coisas do alto, pensando nas coisas que vai fazer. Tira as coisas, deixa as coisas ficarem para trás. Não importa o que foi. Não importa o que foi, amados. Eu amo as histórias bíblicas, porque os meus heróis, o meu maior herói é Jesus. Quando eu dou curso bíblico, eu sempre falo assim, ó, a Bíblia não instrui que você olhe necessariamente para nenhum personagem bíblico, porque você vai pegar Moisés, um assassino, Paulo também, é ou não é verdade? Né? Você, não tem um que dá para salvado. Dois, na verdade, que não, a Bíblia não atribui pecado. 2 personagens bíblicos só. Né? Mas os outros, todos pecado é atribuído. Deus pode fazer novas todas as coisas nas nossas vidas. Quem crê numa mudança? Poder primeiro. Vamos, nosso amigo Santo Espírito? E nós vamos, eu vou orar, mas nós vamos orar. Nós mesmos, de conversar com Jesus, de falar, Espírito Santo, me ajuda, que eu possa ser revestido, para que eu possa viver aquilo que eu tenho que viver em nome de Jesus, amém, amados? Mas amanhã se encha do Espírito, não se embriague, a Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho, vinho é o que dava para embriagar, irmão, naquela época. Hoje se embriaga com internet, não é mentira. E a pastora, ficamos com os nossos filhos, voltamos, falando, cara, ficam vendo shorts, reels, aquelas coisas, eles querem dopamina toda hora, cada 40 segundos, aí depois você fica 5 segundos, 5 minutos sem, ai, o que está acontecendo? Isso é se embriagar. Não se embriague amanhã, se encha, amém? Para inquietude amanhã, liga um louvor, quando começar o seu dia. Vamos orar? 2 orações rápidas. Primeira, se você está aqui pela primeira vez, quero te convidar a entregar sua vida para Jesus. Quem está nos visitando, obrigado. Que Deus tenha falado ao seu coração, a tua vida. Vem mais uma vez, por favor, deixa a gente te conhecer. Vamos orar juntos? Coloca a mão no seu coração e ora comigo dizendo assim, Senhor Jesus, eu quero me entregar a Ti completamente. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Peço perdão de todos os meus erros e libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus. E quem concorda diz... Você está aqui pela primeira vez, tem esses amados aqui, ó, nosso welcome, né? Esse casal aqui abençoado, mas tem mais gente lá, acredito também, para anotar seu nome, seu telefone, seu endereço. Deixa a gente orar por você, te indicar as nossas células. Abril nós começamos nossos grupos de amizade nas casas, a gente também te conecta a alguém em nome de Jesus. Deixa a gente conhecer. Pastor, vim na igreja, aceitei Jesus, mas nunca mais voltar aqui, não gostei. Não tem problema, procura uma igreja próxima da sua casa que pregue a Bíblia. Amém, amados? Espírito Santo que está aí dentro vai falar com você. Deixa eu orar por essas vidas. Pai, faz aquilo que ninguém pode fazer. Age na vida dos seus filhos de forma poderosa. Traz as transformações que só o Senhor pode trazer. A primeira é essa, Pai. Reconhecermos a Ti como Senhor e Salvador. Tua palavra diz que quem declara que os seus lábios crê no seu coração será salvo. Eu creio que isso é uma realidade. Que o Senhor impacte essas vidas de forma poderosa e faça o que ninguém pode fazer no meio delas. Em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus.